Olá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos finalizar o capítulo 23, que fala sobre lei de Gauss. E hoje à noite eu vou enviar a nossa primeira atividade, que vai ser sobre esses 3 primeiros capítulos do livro. Bom, então, continuando o assunto de onde nós paramos, lá na seção 23.5, tem um comentário no livro sobre lei de Gauss e lei de Coulomb. A relação entre a lei de Gauss e a lei de Coulomb. Bom, então, a lei de Gauss, ela afirma que o fluxo de campo elétrico é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana, dividido por ε0. Então, para relacionar isso com a lei de Coulomb, nós consideramos aqui uma carga pontual, representada por essa bolinha amarela, e pegamos uma superfície gaussiana aqui que seja uma esfera. O desenho não está perfeito, mas a ideia é pegar uma superfície S aqui que seja uma esfera. Então, calcular o fluxo desse campo elétrico, a gente vai relacionar isso com a lei de Coulomb. E vai, na verdade, mostrar que a lei de Gauss implica na lei de Coulomb aqui. Lá no curso de eletromagnetismo, existe uma definição mais geral de campo elétrico, de tal maneira que calcular esse fluxo, esse fluxo pode ser obtido como consequência dessa lei mais geral, dessa lei de Coulomb mais geral, certo? E aqui o que nós vamos fazer é o contrário, é mostrar que, tendo chegado na lei de Gauss, ela é capaz de fornecer novamente de volta aqui a lei de Coulomb que lhe deu origem. É uma questão de consistência lógica, mas é também um exemplo de como aplicar a lei de Gauss para um exemplo muito simples aqui. Bom, então temos o seguinte, o fluxo pela lei de Gauss, que é essa expressão aqui, é igual a carga sobre ε0, onde o fluxo é dado por essa expressão E escalar dA, que é uma integral de superfície aqui, nessa superfície gaussiana aqui, certo? Então é basicamente isso, onde o dA é o elemento de área vetorial, que vai ser o elemento de área dA, vezes o vetor normal à superfície. Boa tarde. E aí, como é usual em aplicações da lei de Gauss, nós necessitamos usar uma hipótese de simetria. Essa hipótese de simetria, nesse caso aqui, diz que o campo elétrico vai ser igual a um campo escalar que só depende de R vezes o R chapéu. O que essa simetria significa? É que como o campo aqui é numa esfera, então, a fonte dele está no centro dessa esfera, nós esperamos que o campo só dependa da distância, né? Na verdade, não é bem assim. A questão é que, como tem uma carga pontual aqui, nós esperamos que exista uma simetria no sentido de que não interessa de que ângulo eu estou olhando a carga pontual, porque ela é um ponto no espaço, então ela não tem por que ser diferente de um lado ou de outro. A única diferença que vai dar no campo vai ser a distância em relação a ela. Por isso a gente supõe que o campo só depende da distância, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o campo elétrico deve apontar na direção, mesmo que não seja no mesmo sentido, mas na direção que aponta para fora aqui da carga. Se ela for negativa, vai apontar para dentro, mas a direção vai ser a mesma, vai ser dada por essa reta que é o R chapéu. Então, por esses motivos, essa hipótese de simetria é essa. Na verdade, a gente já sabe que é isso, né?
Porque a gente já tem o campo elétrico aqui da carga pontual. Esse aqui é o E de R, que a gente vai determinar, recuperar, melhor dizendo, lá embaixo, de novo, por simetria. E esse aqui é o R chapéu, que dá a direção do campo. Tá? Então é isso, eu tenho esses três elementos. Aqui tem o cálculo do fluxo, tem o elemento de área e tem a hipótese de simetria. Com isso, a gente substitui aqui na lei de Gauss para essa superfície, que eu já escrevi aqui, é uma esfera gaussiana. Certo? Então, aplicando aqui a lei de Gauss, isso daqui é a lei de Gauss, a gente tem o seguinte, carga envolvida, como diz lá no livro, nesse caso vai ser o quê? Vai ser a própria carga pontual que está envolvida por essa superfície gaussiana, que é uma esfera. Dividido por ε0 igual a integral de superfície sobre essa esfera de E escalar dA. E aqui a gente substitui o que a gente tem. O E vai ser o E da hipótese de simetria, que vai entrar aqui, como eu já anotei. E o elemento de área vetorial, que vai ser o elemento de área N chapéu. Só que nesse caso, esse elemento de área é o elemento de área das coordenadas esféricas. Das coordenadas esféricas. Boa tarde. E o N chapéu vai ser o próprio R chapéu aqui também. R chapéu é o versor que aponta na direção normal a esfera cujo centro está na origem dos eixos, em qualquer ponto, qualquer esfera que esteja centrada na origem. Então, esse elemento de área nas coordenadas esféricas, como a gente sabe que é tabelado, né, é igual a r ao quadrado, nesse caso r é o raio dessa esfera, seno de θ d θ d φ. Então, o que significa esse r, né? A gente vai calcular o fluxo nessa superfície, para quê? Para obter o campo ao longo dessa superfície, em qualquer ponto dessa superfície. É isso que a gente vai encontrar. Então, isso vai dar um campo, mais ou menos assim, que está a uma distância r dessa carga. Então, esse r é o raio dessa esfera, que é a distância em relação à distância entre o ponto onde se calcula o campo, que é esse P, e o ponto onde localiza a carga, que é a origem aqui no caso. Certo? Então, é isso, é esse R, que é o que vai aparecer aqui no resultado final da lei de Coulomb. Então, substituindo esses dois resultados aqui, o dA e o E da hipótese de simetria, esse e esse, eu já escrevi ali coordenadas esféricas, né? Então, substituindo esses dois, a gente encontra essa integral bem aqui, substituindo os dois aqui na lei de Gauss. Então, isso fica integral nessa superfície de E de R chapéu, produto escalar com R ao quadrado seno θ d θ d φ. R chapéu. Aí aqui fica esse R chapéu escalar, esse R chapéu, né, que são os únicos vetores aí dessa integração. Como é um vetor unitário, produto escalar com ele mesmo dá 1. Né? Então, aqui fica a integral de E de R quadrado, seno θ d θ d φ, vezes esse produto escalar aqui entre esses dois vetores unitários, que dá 1. Então, como a gente só tem aqui o diferencial dθ e o dφ, só vai ter integração em relação ao ângulo θ e ao ângulo φ. Sendo que, dado um... Boa tarde. Sendo que, dado um ponto aqui, P qualquer dessa esfera, θ vai ser o ângulo entre esse ponto e o eixo Z, né? Vai ser esse ângulo dali. Enquanto que φ é o ângulo aqui no plano que localiza esse ponto. Tá? Isso daqui são coordenadas esféricas.
onde esse φ é o ângulo aqui do plano XY, aqui XY, e θ é o ângulo que forma com o eixo Z, aqui, certo? Então só vai ter integração nesses dois, ou seja, o R é constante. Isso já era esperado, porque como a gente escolheu como superfície gaussiana, que é a superfície de integração, uma esfera, a esfera tem raio constante. Então, como esse fluxo é uma integral de superfície, isso vai ser sobre essa superfície, né? Que é a esfera. S, bem aqui, na integração. Logo, esse R é o raio dessa esfera. Boa tarde. Então, significa que esse E de R ao quadrado sai da integral aqui, como constante, nessa linha, tá? E aí fica a integral de seno θ dθ, a integral de dφ. Eu não botei ainda os limites de integração aqui, porque a gente tem que justamente analisar quem eles são, né? Então, esse ângulo θ, se a gente colocar aqui o eixo Z, e aqui um pedaço da esfera, esse ângulo θ, ele mede assim, ó, se eu pegar um ponto P1 aqui, um ponto P2, aliás, um P1 lá embaixo, P2 aqui, P3 e um P4 lá em cima, a gente vai ter diferentes ângulos θ, ó. O θ vai ser esse aqui para o P2, vai ser esse aqui para o P1, né? Boa tarde. Então, esse θ vai variar daqui de cima, onde... Melhor fazer vários desenhos, senão não vai dar certo. Bom, o ponto é o seguinte, tem aqui a esfera, e aqui eu vou medir o ângulo θ. Então, esse ângulo θ ele vai variar desde aqui de cima, onde θ é igual a zero, até ele chegar aqui embaixo, onde vai ser θ igual a π. Então, por isso, o θ varia de zero. E aí, eu, depois de fazer essa análise, boto aqui o resultado os limites de integração. Por outro lado, o φ, que começa aqui no eixo X, esse ângulo φ vai variar aqui, desde esse ponto sobre o eixo X, que vai ser φ igual a zero, e ele vai dar a volta completa aqui no plano até chegar de novo no mesmo ponto, ou seja, até φ igual a 2π. Eu fiz um φ diferente aqui, mas é o mesmo, tem que ser o mesmo. Só errei um pouquinho. Então, o φ vai variar de 0 até 2π. E eu escrevi errado aqui. Na verdade, essa integral aqui dá 2π, certo? A integral de dφ de 0 a 2π dá 2π. E essa integral aqui, ela dá 2. Pode fazer essa integral que vai dar 2, que eu fiz aqui embaixo. Ó. Tá? Então, fica 2π dessa integral aqui, vezes o e de r ao quadrado, que já estava fora, fica 2π e de r ao quadrado. E aí eu resolvo essa integral aqui embaixo. Ó. Essa integral aqui. Então, a integral do seno é menos cosseno. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, se eu mudar o sinal dos dois lados, fica derivada de menos cosseno é seno, ou seja, menos cosseno é a integral do seno. Tá? Isso a gente tem que lembrar lá do cálculo, né? Tudo bem. Portanto, fica menos cosseno de 0 até 2π. Escrevi errado aqui, né? Na verdade, esse π não é dessa integral. Essa integral aqui dá 2π. Esse π é o limite de integração aqui de baixo. Me confundi aí, me desculpem. Vou ter uma linha imaginária. Então, é o menos cosseno que varia de 0 até π. Então, fica menos cosseno π, menos da fórmula da integral definida, menos cosseno de zero. Então, fica mais cosseno zero. O cosseno de π é menos 1, então menos cosseno de π
é menos menos 1, que é 1. O cosseno de 0 é 1 também. Então, isso dá 2. Esse pedaço aqui dá 2. Como eu já tinha adiantado. Esse pedaço aqui é igual a 2. E aqui onde estava 2π, fica agora 4π. E de r ao quadrado. E isso daqui já estava aqui esperando do outro lado, né? Por causa da lei de Gauss. Então fica Q sobre ε0 igual a 4π e de r ao quadrado. Isolando o e de r, a gente encontra que o e de r é igual a 1 sobre 4π Q sobre r ao quadrado, que é justamente o que a gente tinha, já sabia que ia dar isso, né? Por causa da lei de Coulomb. Boa tarde. E aí aqui do lado eu só botei o vetor, completando essa hipótese de simetria que a gente já tinha partido bem aqui. Então fica o E vetor igual a esse E de R escalar, R chapéu. Tá? Alguma questão em relação a esse cálculo aí? Ok. Bom, então vamos agora para a próxima seção do capítulo, que é sobre condutor carregado. A gente tem que fazer uma distinção importantíssima. Muito embora exista passos intermediários aqui entre esses dois, é importante fazer uma distinção entre materiais que são condutores e materiais que são isolantes. Aí aqui no eletromagnetismo a gente vai chamar os materiais isolantes. Boa tarde. Vamos chamar os materiais isolantes de dielétricos. Certo? Então existem basicamente dois tipos de material, grosso modo. Grosso modo existe uma diferença entre é que na verdade existem materiais intermediários, mas aqui num primeiro ponto de partida, a gente pode pensar que existem os condutores de eletricidade, que são aqueles que conduzem bem a corrente elétrica, e o melhor exemplo que a gente tem são os metais. Por isso que os fios de eletricidade são feitos de metais, porque eles conduzem bem a corrente elétrica. E existem os dielétricos, que são os isolantes, que não conduzem muito bem a corrente elétrica. Por exemplo, plástico, borracha, madeira e o ar. O ar é um mau condutor de corrente elétrica. Tá? Mas, na verdade, entre um condutor perfeito, ideal, e entre um dielétrico perfeito e ideal, existe os materiais intermediários aqui, que vão ser caracterizados por um parâmetro, que vai ser a permissividade elétrica do material. A gente não vai discutir isso aqui, fica mais para um curso de eletromagnetismo, mas é importante a gente saber que existe o condutor ideal aqui em cima, e existe o dielétrico perfeito também ideal aqui embaixo, mas existem os materiais intermediários. Existem, por exemplo, aqui no meio, os semicondutores. Os semicondutores são materiais que permitem a passagem de uma pequena corrente elétrica, porque eles têm propriedades especiais que permitem isso acontecer. E os dielétricos perfeitos, teoricamente, não conduzem eletricidade nenhuma, né? Como, por exemplo, o plástico, a borracha, a madeira e o ar. Mas como vocês sabem que os raios existem e que nem todo isolamento é perfeito, né? Então, na verdade, boa tarde. Então, na verdade,
por exemplo, quando cai um raio, né? O raio consegue sair lá da nuvem e chegar aqui na Terra, né? E fazer, por exemplo, uma árvore pegar fogo. Por que isso acontece se aqui no meio tem ar? Porque mesmo o ar sendo um dielétrico, ou seja, sendo um isolante, esse isolamento que ele proporciona tem uma barreira, tem um limite. E o raio é uma descarga elétrica tão forte, mas tão forte que vence essa barreira. Isso pode acontecer com praticamente qualquer material, né? Inclusive plástico, borracha e madeira. Como eu dei o exemplo aqui, tem um vídeo no YouTube interessante, eu não vou dar play nele aqui porque eu estou capturando a tela para depois botar lá, mas vocês podem ver depois aqui um, um raio caindo numa árvore, que o cara estava gravando por acaso o quintal, na hora em que caiu um raio. Deixa eu ver se eu encontro aqui em inglês. Tem um monte. Interessante, né? Então, tem uma barreira de que talvez quilômetros aqui entre as nuvens e a árvore, mas mesmo o ar sendo mal, o raio consegue vencer isso. Na verdade, tem outros processos envolvidos aqui, não sei se esse é o melhor exemplo, né? Tem uma questão de ionização também aqui. Mas, enfim, a ideia é basicamente essa. Não encontrei, tá ficando esquisito isso aqui. Não encontrei o exemplo que eu queria encontrar, mas enfim, tem um vídeo bacana de um raio caindo numa árvore. E a ideia é essa. Existem materiais condutores, materiais isolantes, e ainda falando de raio, é por isso que o para-raio é feito de metal também, né? O para-raio é feito de metal justamente porque o metal, por ser um bom condutor, vai atrair mais facilmente a passagem do raio, né? E aqui nos interessa no nosso curso saber, nesse momento, por enquanto, diferenças que vai ter no comportamento do campo elétrico em relação a materiais isolantes e materiais condutores. Ou seja, materiais dielétricos, que são os isolantes, e os materiais condutores. Então, uma primeira diferença que a gente vai encontrar é o seguinte: se a gente tem aqui uma esfera de borracha e a borracha é um material dielétrico, se a gente fizer aqui um processo de eletrização, como tem, por exemplo, lá no primeiro capítulo do nosso livro-texto, eletrização por atrito, ou seja, se eu ficar esfregando um paninho aqui nessa esfera de borracha, ela vai ficar carregada. Uma outra maneira de fazer isso seria, por exemplo, se ela tivesse num equipamento que pega um vento, por exemplo. Esse vento vai provocar um atrito que pode fazer com que ela fique eletrizada. Então, de repente, isso aqui pode ter uma aplicação industrial também, esse processo de eletrização. Bom, aí o que acontece? Se o que eu desenhei aqui, se tiver uma carga positiva presa nesse ponto aqui, quando eu digo uma carga, quer dizer uma determinada quantidade de carga, né? E aqui do outro lado tiver uma outra quantidade de carga negativa, essa carga não pode fluir no material. Então, esses acúmulos de carga vão ficar localizados lá na borracha. Então, se tiver uma esfera de borracha, por exemplo, assim, e bem aqui nessa região tiver mais 2 coulombs, e aqui embaixo tiver -5, essas cargas não vão fluir para que a esfera fique com -3 de excesso de carga. Não. Ela vai ter uma região positiva e vai ter uma região negativa. Certo? Então, essa é uma diferença. O material dielétrico ele não permite a passagem da corrente nele mesmo. Só que o material condutor permite. Então, se eu botar aqui na esfera, mesma coisa que eu fiz ali, 2 coulomb de um lado
e 2 coulombs de um lado e menos 5 coulombs do outro, no final essa esfera vai ter uma distribuição uniforme de carga aqui, que vai ser justamente o excesso que sobrou aqui, que é menos 3 coulombs. Por quê? Porque a esfera é um material condutor. Por ser um material condutor, ela tende a encontrar o equilíbrio aqui através da passagem de corrente elétrica. Veja que o conceito de corrente elétrica não é só a corrente num fio, que a gente está acostumado do dia a dia. A corrente elétrica é qualquer passagem de carga. Se tiver uma carga atravessando qualquer coisa, isso é uma corrente elétrica. Então, aqui no condutor, na esfera metálica, quando esses excessos de carga aqui que são fornecidos para a esfera chegam nela, eles se espalham e esse processo simples aqui de se espalhar é uma corrente elétrica, certo? E isso só é possível porque o metal é um material condutor. Ok? Então existem essas diferenças. O plástico, a borracha, a madeira, o ar são exemplos de materiais dielétricos. A própria água, na verdade, até um certo limite, pode ser considerada dielétrica também, para que ela passe melhor a corrente se ela tiver a dissolução de um sal nela, por exemplo. É o que acontece, por exemplo, no processo de eletrólise, né? Quando a gente mistura, por exemplo, o sal de cozinha na água, ela permite a passagem de corrente elétrica. E aí vocês devem ter estudado isso em química, não vou entrar nisso agora. E aí, para a gente estudar os condutores, existe uma propriedade muito importante aqui, que é destacada lá no nosso livro, que diz o seguinte: se existe um excesso de carga Q em um condutor, esse excesso Q se distribui apenas na superfície externa do condutor. O interior dele permanece neutro. Vamos ler de novo, vamos tentar entender isso aqui. Se há um excesso de carga Q em um condutor, então tem duas coisas aqui para a gente prestar atenção. Primeiro que nós estamos falando de condutores agora. Então, a gente está falando de um material que permite a passagem de corrente elétrica. E nós vamos colocar um excesso de carga nele. Então, esse excesso se distribui apenas na superfície externa. Esse aqui é o ponto. Apenas na superfície externa do condutor. O interior dele permanece neutro. Então, se a gente coloca um excesso de carga aqui num condutor, essa daqui é a figura 1 e essa aqui é a figura 2, né? Se a gente aqui, na primeira situação, coloca um excesso de carga mais que eu desenhei ali, a gente insere aqui um excesso de carga mais que, tá? E nesse ponto aqui no meio, essas cargas vão se espalhar. Por quê? Porque se tem um excesso de carga positiva, as cargas positivas se repelem. Então, elas vão se repelir. Pelo fato de o material ser condutor, elas vão poder ser aceleradas por essa força repulsiva que existe entre elas, né? Lembrando da segunda lei de Newton, que força é massa vezes aceleração. Então, se vai surgir uma força elétrica que vai ser a repulsão pela lei de Coulomb entre elas, vai surgir uma aceleração, que significa que elas vão se mover. Então, pelo simples fato do material ser condutor, quando eu coloco um excesso de carga, as cargas se movem. Carga em movimento significa corrente elétrica. Só que aí, com a passagem do tempo, isso vai chegar a uma coisa chamada equilíbrio eletrostático. Tá? Isso daqui é o equilíbrio eletrostático. O que é o equilíbrio eletrostático? Significa que não existe corrente. Significa que a corrente I é zero. Então, dizer que o sistema
aqui vai chegar num equilíbrio eletrostático, significa que vai chegar um ponto em que essas cargas já vão ter encontrado o seu lugar, digamos assim, no condutor e vão parar de se mexer. Que é o que eu tentei desenhar aqui, com esses símbolos de mais. E essa propriedade que está escrita aí em cima nos diz o seguinte. Agora nós podemos entender essa propriedade depois da gente ter pensado nisso tudo. Essa propriedade diz: quando finalmente cada carga em excesso encontrar o seu lugar e atingirem o equilíbrio eletrostático, nesse instante, essas cargas vão estar todas apenas na superfície desse condutor. Dentro delas não vai ter excesso de carga. E por que que isso acontece? Esse que é o desafio, tentar entender por que isso acontece. Porque da nossa intuição aqui, a gente percebe que isso é aceitável, né? Que isso não é estranho. Porque se as cargas se repelem, se elas estão em excesso, elas vão se repelir. Porque se não tivesse excesso, seria uma carga nula, né? Então, se tem excesso, elas são ou todas positivas ou todas negativas. Já pararam para pensar nisso? Vou repetir. Se tem um excesso de carga, esse excesso é necessariamente ou todas positivas ou todas negativas. Nesse exemplo aqui que eu dei no slide anterior, o excesso era negativo, era menos 3 coulombs. O que significa que todas as cargas em excesso são negativas. Nesse outro exemplo aqui, todas as cargas em excesso são positivas, então sempre vai haver repulsão. Desse modo, a nossa intuição nos diz que se existe repulsão, elas vão procurar se afastar o máximo possível. E a única maneira delas se afastarem o máximo possível é indo todas para a superfície. Porque se ficasse alguma aqui no meio, ela ainda está sofrendo repulsão de todas essas aqui. Aliás, repulsão, né? Repulsão de todas as outras, ó. E a tendência dela é tentar escapar. Tentar escapar aqui para a beirada, para a fronteira, ou seja, para a superfície do corpo. Mas isso é intuição. A gente precisa, para ter certeza disso, precisa encontrar uma razão mais forte, uma demonstração disso. E o que acontece aqui, nesse caso, é que a lei de Gauss nos fornece um método para provar que isso é verdade. E a chave está aqui, na condição de equilíbrio eletrostático. Porque tudo isso que nós falamos aqui se aplica no equilíbrio. Ou seja, enquanto eu estou carregando o condutor e as cargas estão se movendo nele, isso não vale. Mas depois de um certo tempo, essas cargas vão se acomodar aqui e aí a gente vai ter atingido o equilíbrio eletrostático e vai valer essa propriedade aqui em cima. Certo? Então vamos raciocinar sobre isso usando a lei de Gauss agora. Primeiro vamos mostrar o seguinte. No condutor carregado em equilíbrio, que é a nossa situação de interesse no momento, o campo elétrico no interior desse condutor carregado é nulo, é zero. E aqui, desculpa, nós vamos usar um raciocínio matemático, na verdade um raciocínio lógico, conhecido como redução ao absurdo, tá? Então aqui a gente vai ter um método de raciocínio lógico que se chama redução ao absurdo. O que significa redução ao absurdo? Eu quero mostrar que o campo é nulo.
Então eu vou supor que isso é mentira. Eu vou supor que o que eu quero mostrar que é verdade, na verdade é mentira. E isso vai criar um problema, né? Vai criar um paradoxo. Ou seja, vai criar um absurdo. Então, a gente mostra o seguinte, que se o campo não fosse zero, isso conduziria a um absurdo. Conclusão, para evitar o absurdo, o campo tem que ser zero. Esse é o raciocínio da chamada redução ao absurdo. Certo? Então, vamos lá. Vamos supor, por absurdo, como eu disse aqui, que esse campo no interior não seja zero, que está super circulado aqui do lado direito. Que o campo no interior seja diferente de zero. Vamos supor isso por absurdo. E aí vão ter duas consequências aqui. Primeiro, se o campo não é zero, então existe um movimento de cargas no interior do condutor. Por quê? Porque se o campo aqui não é zero, e essas cargas podem se mover aqui dentro, porque esse material é um condutor de eletricidade, então a corrente elétrica vai produzir uma força elétrica quando for multiplicada pela carga aqui. Quando, na verdade, não faz sentido a frase do jeito que eu falei. Não tem sentido, mas é assim. A presença do campo elétrico vai produzir uma força cujo valor algébrico é carga vezes campo. Ou seja, vai ter uma força elétrica atuando aqui. E se tem força elétrica, pela segunda lei de Newton, tem aceleração. Isso significa que se o campo não for nulo, vai ter cargas em movimento. Vai ter movimento de cargas no interior do condutor. Interior é a parte de dentro, excluindo a superfície externa. Como consequência disso, tem aqui a consequência 2. Existe, portanto, uma corrente elétrica aí, diferente de zero. Então, recapitulando, a gente quer mostrar que o campo é zero no interior do condutor. Vamos usar como argumento lógico a chamada redução ao absurdo. Nesse tipo de argumento, a gente supõe o contrário do que a gente quer demonstrar. Então, a gente supõe que o campo não seja nulo e analisa daí as consequências. A consequência disso é que vai ter movimento de cargas no interior do condutor. Se vai ter movimento de cargas, isso é a mesma coisa que dizer que tem corrente elétrica. E essa corrente elétrica é uma corrente não nula. Só que aí a gente chega num ops aqui, né? A gente chega numa contradição. Porque se nós estamos supondo que o condutor está em equilíbrio, bem aqui, equilíbrio, significa o equilíbrio que a corrente é zero. Então a gente encontrou uma contradição. Por um lado ele está em equilíbrio, por isso a corrente é zero, mas como existe campo elétrico no interior, a corrente não é zero. E isso é uma contradição, isso é um paradoxo. E essa é a única situação na lógica que uma contradição é uma coisa boa, né? Porque era aqui que a gente queria chegar. Então, supor que o campo é não nulo leva a uma contradição, que é a corrente não é zero. Por esse motivo, pelo jeito como funciona o método da redução ao absurdo, a gente conclui que, como supor que o campo não é zero leva a uma contradição, isso significa que a única possibilidade é que o contrário disso seja verdadeiro, ou seja, que o campo seja nulo. Então, isso é um raciocínio por redução ao absurdo para mostrar que o campo é zero. De fato, fica demonstrado agora que o campo no interior do condutor é nulo. Alguma questão em relação a esse argumento aí, pessoal? Tá legal. Bom, e essa foi a primeira parte. Mostramos que o campo no interior é nulo. Agora a gente aplica a lei de Gauss para mostrar que não existe carga dentro do interior do condutor. Então a gente pega aqui essa superfície gaussiana
que vai cobrir aqui uma certa parte do condutor na parte de dentro. Uma superfície gaussiana que esteja completamente no interior desse condutor. Então, ela vai cobrir uma certa região aqui por dentro desse condutor, certo? Muito bem. E aí a gente aplica a lei de Gauss para essa superfície gaussiana S. Então, nessa superfície gaussiana S vai ter uma certa carga envolvida. Tem uma certa carga envolvida aqui. Será que tem? A gente substitui por causa da fórmula e a gente vai mostrar que na verdade não tem, né? Então, essa carga envolvida vai ser igual ao campo escalar dA nessa superfície. Só que nós já demonstramos aqui ainda agora, no slide anterior, que o campo aqui no interior é nulo. Esse campo no interior é zero. Por esse motivo, só um instante. Melhor assim. O campo no interior é zero. Então, a gente substitui aqui na lei de Gauss. Esse campo igual a zero aqui. Então, fica a integral de zero. Portanto, passando o epsilon zero multiplicando para lá, a carga envolvida só pode ser zero também. A integral de zero aqui é zero. Certo? Então, resultado, a carga envolvida é nula. E era isso que a gente queria demonstrar. Resumindo, num material condutor, não existe carga no interior dele. Aí, boa tarde. Aí alguém poderia perguntar, mas só foi escolhida aqui uma superfície qualquer aqui do meio. Então, esse que é o ponto. É uma superfície qualquer no interior do condutor. Então, isso significa que não vai existir nenhuma região aqui, porque bem aqui eu poderia pegar uma outra superfície também. Ou bem aqui, poderia pegar uma outra superfície desde que não saia aqui do condutor. E em qualquer superfície que eu pegue, porque essa que eu desenhei ela é genérica, o campo vai dar zero, como consequência a carga envolvida por ela vai ser zero. Isso significa que a carga no interior do condutor, ou seja, fora da superfície, ela é igual a zero. Ou seja, não tem carga, excesso de carga no interior do condutor. E o mesmo vale se a gente fizer um buraco no interior dele. Por quê? Porque essa parte tracejada aqui seria um corte transversal aqui no condutor. Seria uma espécie de tubo, em que tubo ou uma esfera oca, qualquer coisa oca, que essa parte aqui que não está tracejada seria um buraco interno, uma espécie de oco aqui nesse condutor. E aí, se a gente escolher essa linha amarela aqui, que representa uma escolha de uma superfície gaussiana, uma certa sigma. Sigma é S em grego, então é S de superfície. O fluxo dela vai ser zero. Por quê? Porque esses pontos aqui, esses pontos da superfície sigma, estão todos no interior do condutor. Que a gente escolheu uma superfície assim. E em qualquer um desses pontos aqui que eu estou pintando de azul, na superfície do condutor, que é essa linha amarela no meio aqui do condutor, em qualquer um desses pontos o campo vai ser zero. E o campo sendo zero implica que o fluxo nessa superfície, sigma, é também zero, que é o que eu escrevi aqui embaixo. E como o fluxo é zero, pela lei de Coulomb, a carga é igual a epsilon zero vezes o fluxo. Então a carga vai ser zero no interior dessa superfície sigma. O que significa em particular que a carga bem aqui nessa superfície interna vai ser zero também. Aqui nessa superfície interna a carga vai ser zero também, tá? Então, não só
A gente tem dois resultados agora. Esse último aqui significa que não pode ter carga acumulada na superfície interna de um condutor que tenha um oco. Então, mesmo que haja uma cavidade interna, o excesso de carga se deposita exclusivamente na superfície externa do condutor, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem para falar sobre a qualidade, digamos assim, da distribuição de cargas, qualitativamente falando sobre a distribuição de cargas na superfície de um condutor. E a gente pode dar uma informação também quantitativa, que é dada pela fórmula que está circulada de amarelo aqui, que é que o campo vai ser sigma sobre epsilon zero. Então eu vou só fazer isso aqui de novo, que está um pouquinho bagunçado, né? Então a ideia é mais ou menos a seguinte, ó. Imagina que um certo material condutor, certo? E aqui a superfície externa dele, que está desenhada aqui fora. Não sei até que ponto isso parece um condutor. Vou tentar inserir um desenho aqui que talvez fique melhor. Boa tarde. Só queria uma sombrinha, só isso. Que parecesse mesmo uma esfera. Ah, tá aqui. Não vou conseguir. Sei, talvez isso aqui, sei lá. Enfim, imagine que isso seja uma esfera, tá? Eu tentei fazer um desenho aqui. Gradiente, talvez. Enfim, imagine que isso seja uma esfera, tá? Um objeto tridimensional. Eu vou pegar agora um pedacinho dessa superfície tridimensional aqui e vou analisar aqui com uma lupa. Então, o que eu vou chegar vai ser uma coisa mais ou menos assim. Um pedacinho da superfície externa dele, aqui. Certo? Então, nesse pedacinho, eu vou fazer aqui vou fazer com que passe uma superfície gaussiana por esse pedacinho. Agora, mais ou menos assim. Vou tirar aqui um pedaço dele e vou fazer um cilindro aqui, que vai ser minha superfície gaussiana. Cilindro, tenho dificuldade para desenhar cilindros. É esquisito o desenho, né? Enfim, mais ou menos assim, ó. Tá? Isso aqui vai ser a parte de trás. E aqui, esse tracejado significa que está por trás do que a gente está vendo. Certo? Então, bem aqui nessa parte que eu vou pintar de verde, de, de azul aqui, seria a parte onde essa superfície gaussiana amarela corta o condutor azul aqui. Esse pedacinho do condutor azul.
Então, quando a gente faz isso, a gente consegue determinar bem aqui qual vai ser o campo elétrico nessa superfície desse condutor. Quando a gente faz isso, ó, vai ter um certo valor aqui. O campo elétrico nessa superfície. Então, como essa superfície é pequena, eu vou supor que bem aqui o campo elétrico é mais ou menos igual a esse aqui do meio e aqui também. Vou supor que eles são mais ou menos iguais. Como eles são mais ou menos iguais, isso quer dizer que eu vou supor que esse campo elétrico é aproximadamente constante. Ele é aproximadamente igual a um certo E vezes o vetor normal, é essa superfície bem aqui, que eu vou desenhar ele aqui do lado, ó, certo vetorzinho normal. Por que que eu posso fazer essa aproximação? Porque isso é uma expressão local. Local significa que é próximo aqui dessa regiãozinha, certo? Tudo bem? Então aí eu vou aplicando a lei de Gauss aqui. A lei de Gauss que diz que o fluxo é igual à carga envolvida dividida por ε0. E aí, por um lado, eu tenho que esse fluxo é a integral desse campo escalar dA, e por outro lado, eu sei que essa carga envolvida vai ser igual à densidade superficial de carga vezes essa área que também vale dA. Aqui. Então, bem aqui de azul, a gente tem uma área dA. Então, bem aqui essa área vale um certo d área. Aqui, certo? Ok? Por que eu escrevi que a carga é sigma dA? É porque o sigma ele é igual a carga dividido pela área. Isso aqui, nesse caso, vai ser uma carga pequena e uma área pequena, mas a carga continua sendo sigma dA. Deveria ser um dq aqui também, tá? Para ficar correto. Mas não precisa, eu estou supondo que a carga já é pequena. Essa é só uma representação. Então, se por um lado o fluxo é campo escalar de área, dA, vetor, também por outro lado é igual a carga envolvida sobre ε0, que é isso aqui, né? Então, no fim, fica esse fluxo é igual a isso dividido por ε0. Ok? E aí a gente pode calcular esse fluxo aqui para esse pedacinho que eu destaquei. Como, né? Vai ficar aqui o campo, que é aproximadamente N. Não é um produto escalar aqui, é só um produto escalar vezes vetor, mas aqui é um produto escalar com dA. Então esse dA vai ser igual a esse d área vezes esse vetor normalzinho N. Então isso é igual a sigma sobre ε0 dA. Então aqui fica a integral de E dA, N escalar N, igual a sigma sobre ε0. Eu não deveria estar fazendo assim. Olha, pessoal, desculpa. Aqui eu vou chamar de área A. Tá? Aqui vai ser uma área A. Simplesmente. Porque o dA seria o pedaço lá da integração, né? Enfim. Então aqui fica o E que eu estou aproximando como sendo constante aqui nessa regiãozinha pequena. Integral de dA igual a sigma sobre ε0A. Só que a integral de dA nessa coisa toda é a própria área. Então, com isso a gente tem E vezes A igual a sigma sobre ε0 vezes A. E aí cancela o A com A e eu vou ter a expressão final, que é campo igual a sigma sobre ε0. E por que que só vai ter o fluxo através dessa superfície aqui de cima, que foi o que eu fiz? É porque se eu estou supondo que o campo aponta nessa direção aqui, então o fluxo nesse outro vetor normal aqui
2, vamos dizer assim, seria o normal 1, aqui do lado seria um vetor normal 2, vai ser nulo, porque ele vai ser perpendicular ao campo. E aqui atrás vai ser nulo, porque bem aqui o E é nulo. E apesar de que tenha um vetor normal N3 aqui, mas o campo aqui dentro vai ser nulo. Por quê? Porque se isso aqui é a superfície externa do condutor, essa parte aqui da esquerda representa a parte do interior. E no interior dele, no interior o campo é zero. Tá? Então o fluxo fica sendo só o fluxo através dessa superfície aqui de fora, do cilindro. E a geometria do cilindro não entra na conta porque fica a integral de dA, que é a própria área. Simplesmente é a área. E ela se cancela aqui na lei de Gauss. E isso nos dá essa expressão, que o campo, na verdade, ele é igual a sigma sobre epsilon zero. Então, se for uma densidade positiva, o campo vai apontar para cá. Assim. Então, em qualquer ponto, ele vai apontar assim. Se for negativo, no sentido oposto, mas em todas ela vai ter o mesmo tamanho. E igual a sigma sobre epsilon zero. Sigma é a densidade superficial de carga. Certo? E aí, se a densidade de carga variar, em cada ponto o campo vai variar de acordo com essa expressão aqui. Então, basicamente é isso. A gente fez uma análise qualitativa e uma análise agora quantitativa do campo elétrico num condutor. Alguma questão em relação a essa primeira parte, essa primeira hora? Não? Bom, aí agora a gente vai ver algumas aplicações da lei de Gauss para casos de simetria aqui. E tem como exemplo aqui o fio infinito carregado. Certo? Está um pouquinho bagunçado, então eu vou... Desculpa aí, pessoal, que eu estava num espirra e não espirra aqui. Então vamos resolver aqui o problema do fio infinito carregado uniformemente. Certo? Fio infinito carregado uniformemente. Eu sei que parece muito aqueles exemplos de física sem sentido, que hoje em dia já são memes, do tipo, considere a vaca uma esfera, ou despreze a resistência do ar, esse tipo de coisa, né? Pode parecer isso, mas o problema do fio infinito, ele tem uma utilidade, tá? Que é nos dar uma intuição sobre como funciona a carga num fio quando a gente olha de perto o fio. Porque considerar o fio infinito, na prática, é a mesma coisa que olhar o fio muito de perto. Porque aí o fio fica grande em relação à distância que a gente está olhando para ele. Então, o campo gerado por um fio infinito é o que é mais fácil de calcular. Porque o outro, fio normal, que a gente vai calcular lá quando estudar potencial no capítulo 24. Apesar disso, esse cálculo aqui nos dá uma intuição interessante sobre como funciona o campo elétrico num fio. Certo? Muito bem. Então,
Vamos lá. A ideia é a seguinte, tem um fio aqui reto, infinito, certo? Um fio reto aqui infinito, que tem uma certa densidade linear de carga, lambda. Por que que a gente tem que usar a densidade linear de carga? Porque se o fio é infinito, a carga total dele é infinita e o comprimento é infinito também. Mas em qualquer trecho que eu pegar aqui, vai ter uma certa carga Q e um certo tamanho L, de tal maneira que esse lambda vai ser carga Q sobre L, certo? Diferente da carga total e do tamanho total. E isso vai ser constante. Isso é suficiente para caracterizar o fio. Então vamos pegar um pedaço aqui do fio, esse daqui até aqui, e vamos envelopar ele, digamos assim, com uma superfície gaussiana, que vai ser um cilindro, tá? Então bem aqui vai ter um certo tamanho L, mas vai ter também uma certa carga aqui. E a gente vai envelopar ele, digamos assim, com um cilindro aqui. Certo? Acho que eu vou fazer um curso de desenho aqui para ajudar nessas figuras. Tá? Então esse pedaço aqui vai ter um certo comprimento L, minúsculo, vamos dizer, e vai ter uma certa carga que vai ser Qzinho. Tudo isso vai ser caracterizado por uma densidade linear de carga que é constante, que é lambda. Tá? Então aqui nesse caso o lambda vai ser Q sobre L. Certo? E a gente vai estudar agora qual é o campo elétrico dessa situação. Então, a ideia de simetria que nós temos aqui é que como essas cargas, vamos supor que fossem positivas, elas estão distribuídas uniformemente aqui, o campo vai provavelmente apontar para cá, para fora dessas cargas. E como elas estão uniformemente distribuídas, se tivesse um acúmulo aqui, mais carga positiva aqui, menos aqui, então esse campo estaria um pouquinho torto para lá, né? Mas não tem, elas estão distribuídas uniformemente. Não está acumulando em lugar nenhum. Então o campo vai ser assim, perpendicular aqui ao fio. Então o campo calculado bem aqui nesse ponto vai dar um certo vetor aqui, que vai ser um E que só vai depender da distância, porque não tem por que depender desse ângulo aqui, não existe direção preferencial, vezes o rho chapéu aqui, que é esse versor unitário, que dá a direção radial aqui no plano XY. Então vamos supor que isso aqui é um eixo Z, e aqui a gente tem o eixo X, e aqui o eixo Y, certo? Então, isso daqui é a nossa hipótese de simetria sobre esse campo. Certo? E aí nós precisamos encontrar agora os vetores unitários a essas três partes. Então, aqui no caso, o vetor unitário vamos chamar de N1. Aqui. O dessa direção aqui vamos chamar de N2. E o aqui de baixo vamos chamar de N3. Então, a gente tem o seguinte, o vetor unitário N1 vai ser o próprio K-chapéu, né? Porque esse campo aqui do cilindro ele é paralelo ao plano XY. Então, o vetor normal a ele só pode ser o Z.
E o N3 vai ser menos K, porque está na mesma situação, só que está apontando para baixo, no sentido oposto do eixo Z. E finalmente o N2, como eu já adiantei aqui, vai ser o Rho chapéu, onde isso aqui são coordenadas cilíndricas. Certo? Então esses vão ser os vetores unitários aqui. Esses três aqui. Dados em coordenadas cilíndricas. Muito bem. E essa aqui vai ser a nossa hipótese de simetria sobre o campo elétrico. Então, feito isso, nós aplicamos a lei de Gauss agora. Né, que diz que essa integral fechada nessa superfície gaussiana S, que é o cilindro como um todo, aliás, vamos chamar de C, então, de cilindro. A integral no cilindro de E escalar dA é o fluxo. E pela lei de Gauss, esse fluxo é igual a carga envolvida dividido por epsilon zero. Então, depois a gente analisa esse segundo pedaço aqui. Vamos ver agora quanto é que dá esse fluxo. Tá? Depois a gente analisa esse aqui. Vamos agora calcular esse fluxo. A seguir. Então vamos lá. Esse fluxo rapidinho. Então o fluxo vai ser a integral sobre o cilindro de E escalar dA. Tá? E esse fluxo aí vai ser então a integral na superfície, vamos chamar de S1, que é o tampo de cima, onde o vetor é N1, mais uma integral na superfície S2, mais a integral na superfície S3. Agora, veja que o campo elétrico E é igual a um campo que só vai depender da distância que eu chamei de R, vezes o Rho chapéu, mas por outro lado, vejam que na superfície S1 e na S3, o vetor normal na S1 vai ser K chapéu, e na N3 vai ser menos K chapéu. Então, o E vai estar na direção Rho, mas a superfície vai estar nas direções K e menos K. E isso aqui, a gente pode ver assim, ó. O Rho vai estar apontando para cá, mas o N1 vai estar para cá. Vou fazer direito isso aqui. O Rho vai estar assim, mas aqui vai estar o N1, que é K chapéu. Então, e eles vão ser ortogonais pela figura anterior aqui, ó. O N1 está aqui em cima. O N1 está aqui em cima.
e o ρ aqui. Estão apontando em direções ortogonais, uma em relação à outra. E a mesma coisa vai acontecer com o N3. Só que o N3 vai estar apontando aqui para trás, para baixo, e o ρ para cá. Então, eles também vão ser ortogonais. Então, a conclusão que a gente chega é que N1 é que E escalar dA calculado na superfície S1 vai ser um E de R, ρ chapéu, escalar o dA escalar vezes N1, que vai ser E de R dA, ρ escalar N1. Só que o ρ ele é perpendicular a N1, que significa que esse produto escalar dá zero, e consequentemente esse E escalar dA calculado na superfície S1 vai dar zero também. E consequentemente a integral disso na superfície S1 vai dar zero também. Tá? Então essa primeira integral na verdade dá zero. E o mesmo argumento vai valer para a segunda. Ó, a segunda integral aqui na superfície S3 na superfície S3 bati aqui sem querer. Na superfície S3 de E escalar dA vai ser a integral na superfície S3 de E, que é E de R ρ chapéu, escalar o dA na superfície S3, que vai ser o dA escalar, vezes o vetor normal na superfície S3, que é o N3. Então, isso fica a integral de S3 de E de R dA ρ escalar N3. Só que o N3 aqui a gente está vendo que é perpendicular ao ρ. Então, assim como o ρ escalar N1 dá zero, porque são ortogonais, aqui também o ρ escalar N3 vai dar zero, porque são ortogonais. Então, esse fluxo todo vai dar zero. Conclusão que a gente chega é que esse primeiro aqui dá zero e esse terceiro também dá zero. Então, na verdade, a gente só precisa calcular essa integral na superfície S2, que é essa lateral aqui do cilindro. Então, vamos a esse cálculo. Resumindo, o fluxo através do cilindro vai ser simplesmente a integral na superfície S2 de E escalar dA. E aí eu tenho que determinar quem é o dA dessa superfície lateral. Então lá a gente vai ter aqui uma superfície lateral, que vai ser mais ou menos assim, aqui, tá? E onde a gente vai destacar aqui um pedacinho dessa lateral. E como é que a gente encontra esse elemento de área? Lá embaixo tem um círculo, né? Então, essa área ela vai se projetar aqui embaixo e vai dar um certo tamanho aqui do círculo. Vai dar um certo ds. E bem aqui está o eixo z, vai dar um certo dz. Então, aqui vai dar um certo ds, e em cima um dz. Onde esse ds é um trecho aqui do círculo de raio R. Não sei se eu falei isso. R é o raio do cilindro aqui, que é a distância onde eu vou calcular o campo. Então, essa área dA vai ser
dz vezes ds, aproximadamente. Aproximar isso aqui por um retângulo, certo? Bem aqui, um retângulo aproximadamente. E aí quem é o ds? O ds nós já discutimos na outra aula. Esse elemento de comprimento aqui do círculo vai ser r dθ. Porque isso vem lá da definição de ângulo em radianos, que é comprimento igual a r vezes θ. Aí se eu tiro um diferencial aqui, como o raio é constante ao longo de todo o círculo, fica ds igual a r dθ. Conclusão é que o dA vai ser dz ds, que vai ser por sua vez r dz dθ. Esse vai ser o elemento de área. E aí a gente pode voltar para o fluxo aqui. Cálculo do fluxo. Então o fluxo através do cilindro vai ser a integral da superfície S2 de E escalar dA, que vai ser a integral na superfície S2 de R rho chapéu escalar dA, que vai ser R dz dθ, e aqui vai ter um N2 que nós já vimos nos 2 slides atrás, como sendo rho chapéu. Então aqui fica rho chapéu. Então esse fluxo vai ser integral em S2 de E de R, R dz dθ, rho escalar rho, que é 1. Então aqui dá 1. E aí, como eu estou integrando só em z e θ nesse cilindro, fica o E de R para fora como constante. E aí fica a integral em z de 0 até o comprimento L. E integral em dθ, o θ vai variar aqui de 0 até 2π. Então isso fica 2π vezes L vezes E de R. Esse é o fluxo. Esse aqui vai ser o fluxo do campo elétrico total através do cilindro. Agora, nós precisamos ver qual é a carga envolvida para completar o uso aqui da lei de Gauss. Então, a gente tem lá o cilindro aqui. E a carga que está envolvida é um certo Q, que é igual a densidade linear de carga vezes o comprimento L. Certo? Então, aí a gente usa a lei de Gauss, porque a gente viu que o lambda é Q sobre L. Então, pela lei de Gauss agora, a gente vai ter φ igual a carga envolvida sobre ε0. Vimos que o φ é 2πL E de RR. A carga envolvida agora é lambda vezes L, dividido por ε0. Então, cancela aqui. E a gente vê que o E de R é igual a lambda sobre 2π ε0 R. Esse aqui é o campo do fio carregado. Do fio infinito carregado uniformemente. Vai ser essa expressão.
lambda sobre 2πy0r. Pessoal, alguma questão em relação a esse cálculo? Não, né? Bom, esse aqui é o mesmo cálculo. Agora vejamos o campo gerado por um plano infinito carregado. Mas antes disso, ó, esse resultado que nós encontramos aí para o campo gerado pelo fio, ele decresce com R. Então, precisa a gente interpretar isso. Tá? Esse campo gerado pelo fio decresce com R. Tá? É preciso a gente dar uma certa interpretação para isso. Então, esse campo é lambda sobre 2πy0 vezes 1 sobre R. Ou seja, uma constante, um certo E0 aqui, sobre R. Uma certa constante K, vamos dizer assim. Tá? Então, à medida que a gente se afasta aqui do fio, uma certa distância R, o campo vai decair, assim como a função 1 sobre R. Então, aqui o E dividido por essa constante vai decair com 1 sobre R. Ele vai ser igual a 1 sobre R. Isso significa que o campo aqui no fio vai ser um campo divergente, vai ser infinito. O campo calculado sobre o fio vai ser infinito e o campo tende a zero no infinito. Ou seja, o E de R tende a zero quando R tende ao infinito. Então, isso é uma característica. Outra característica é que, diferente do campo da carga pontual, esse E é proporcional a 1 sobre R e não proporcional a 1 sobre R ao quadrado, como seria o caso da carga pontual. Isso significa que esse campo, sim, também ele decai, mas ele decai mais devagar que o campo da carga pontual. Então, esse E decai mais devagar, mais lentamente do que o campo E da carga pontual, que é esse aqui, 1 sobre R2. Tá? Então, quando a gente cria uma distribuição de carga num fio, isso faz com que o campo seja mais forte do que simplesmente uma carga pontual. Basicamente é isso. Tá? Inclusive, ele permanece mais forte mesmo a uma distância maior, porque tem mais carga do que uma carga concentrada num ponto. A ideia é essa. Agora, uma ideia parecida a gente vai usar para pensar sobre o campo gerado por um plano infinito carregado. Deixa eu só ver uma coisa. Uhum. Tá. A gente sabe que não existe plano infinito na natureza, né? Mas existe um plano finito, igual a esse aqui, do lado direito, né? Isso existe. Um plano finito carregado, que é o que tem, por exemplo, nos capacitores. Tem dois desses, como nós vamos ver depois, certo? Então, quando a gente tem uma situação real dessa, aqui no meio do plano, a gente vai ter aproximadamente a mesma situação de um plano infinito. Por isso, é interessante a gente calcular primeiro o campo do plano infinito para a gente ter uma intuição. Assim como a gente teve uma intuição aqui, né, de que o campo decai a zero, que ele diverge na origem, esse tipo de coisa. Através dessa aproximação do infinito, nós podemos ter uma noção boa aqui também, calculando o plano infinito, em vez do plano finito. Tá? E esse cálculo é muito parecido com o cálculo que a gente fez para um condutor.
é um condutor, com a diferença de que vai ter fluxo embaixo também aqui. Tá? Então vamos organizar isso aqui. A gente vai ter uma hipótese de simetria, que é o campo ele aponta em direções opostas em cima e embaixo do plano, tá? Que tem essas duas situações que eu desenhei aqui em cima do lado direito, nesses planinhos azuis. Se a placa estiver carregada positivamente, ó, e eu fizer um eixo Z bem aqui, onde aqui é Z igual a zero, onde está o plano está em Z igual a zero. Tá? Então, na parte de cima, o campo vai apontar para cima, e na parte de baixo vai apontar para baixo. Por outro lado, se a distribuição for negativa, o campo vai apontar para baixo na parte de cima e para cima na parte de baixo. Em qualquer caso, o campo vetorial vai ser uma função escalar E vezes o Z chapéu, que é a mesma coisa que K chapéu. Tanto faz. Certo? Então essa vai ser a nossa hipótese de simetria. Não está assim no livro, porque o nosso livro, às vezes, ele simplifica um pouquinho demais as coisas para facilitar a discussão. Eu achei particularmente confusa essa parte lá. Mas, enfim, eu prefiro escrever assim. Tá? Então, o campo elétrico vai ser uma função escalar E K chapéu ou Z chapéu na parte de cima e essa mesma função escalar, só que negativa, na parte de baixo. Então, o campo vai ter sentidos opostos. Tá? Então, se a densidade for positiva, esse E escalar vai ser positivo e o campo vai ser positivo, como está aqui no desenho de cima do lado esquerdo. Se o campo for negativo, então ele vai ser negativo como está aqui e na parte de baixo vai ficar menos com menos, vai dar mais. Aqui ele vai apontar para cima, tá? Então, essa hipótese de simetria aqui é a hipótese correta para entender esse problema. Feita a hipótese de simetria, a gente pode escolher uma superfície gaussiana, que nesse caso vai ser esse cilindro azul. Desculpa, peguei no microfone aqui. Vai ser esse cilindro azul, onde nós vamos também separar por 3 superfícies gaussianas, exatamente como nós fizemos no exemplo de ainda agora, do fim infinito, né? Então, o fluxo vai ser essas 3 integrais aqui. Integral na superfície Z igual a Z maior que zero, que é essa superfície bem aqui de cima, ó, esse tampo aqui de cima do cilindro que eu estou pintando. Vai ser o 1. Depois, no tampo aqui inferior do cilindro, vai ser o 2. E depois aqui nas laterais, que vai ser a integral lateral, 3. Aí de cara eu já vejo que essa terceira integral aqui vai dar zero. Por quê? Porque bem aqui do lado vai ter o R e o campo vai estar sempre apontando na direção Z. E elas são ortogonais. Então aqui nessa terceira, o E escalar R chapéu vai dar zero. E aí eu nem preciso calcular essa integral, só as outras duas. As outras duas são muito parecidas com o que a gente já fez aqui, vamos chamar de fluxo φ1 e fluxo φ2, são muito parecidas. Então na parte de cima, eu vou ter esse campo, porque essa foi a hipótese de simetria aqui, ó. Z igual é maior que zero, o campo vai ser isso. E escalar E Z chapéu. E o elemento de área vai ser um dA vezes um Z chapéu também. Tá? E aí, a gente supõe, como essa área não depende de Z, a gente supõe que o E pode no máximo depender de Z, então fica E Z chapéu escalar dA Z chapéu. E isso fica a integral de E dA Z chapéu escalar Z chapéu, só que esse produto escalar dá 1, que são dois
dois versores, produto escalar de dois vetores unitários da 1. Aqui sobre a superfície Z maior que zero. Então fica só o EDA. Como esse E pode no máximo depender de Z, então ele sai porque essa integração ela não é no eixo Z. Ela é naquela tampa de cima que é paralela ao plano XY. E, portanto, perpendicular ao XZ. Tá? Então fica só integral de DA que dá uma certa área dessa base aqui que eu escolhi, como superfície gaussiana. E na outra integral vai ser a mesma coisa, só que trocando o sinal. De tudo. Né? Aqui, ó. Não dá para ver. Então, na superfície de baixo, a hipótese de simetria sobre o campo elétrico vai ser menos Z, Z chapéu. Enquanto que o DA vai ser o elemento de área vezes o vetor normal à superfície, que é menos Z chapéu. Né? E se a gente olhar para a figura aqui, ó, no Z menor que zero, o versor unitário que aponta nesse tampo de baixo vai ser menos Z chapéu. Assim como foi no exemplo anterior que a gente viu do fio infinito, né? Desse modo, curiosamente, esse menos daqui cancela com esse menos daqui e o fluxo vai dar positivo. Que já era esperado, porque se lá na tampa de baixo, aqui, o campo está saindo, então o fluxo deve ser positivo mesmo. Certo? Então, não vou refazer os cálculos, é a mesma coisa do φ onde ainda agora, e vai dar E vezes a área. Consequência disso, como consequência disso, o fluxo vai ser φ1 mais φ2, que vai ser EA mais EA, que é 2EA. E aí, para continuar aplicando a lei de Gauss, a gente precisa saber agora quem é a carga envolvida. Essa carga envolvida a gente encontra a partir da densidade superficial de carga. Então, ela vai ser densidade superficial de carga vezes a área. Vai ser isso aqui. Então, substituindo aqui finalmente na lei de Gauss, o último passo, fica fluxo, que é 2 vezes EA, igual a carga envolvida, que é sigma vezes A. Então, fica 2EA igual a sigma vezes A. Rapidinho. Tá bom, não era nada. Briga de gato aqui na rua. Bom. Ok? Então, igualando o fluxo que a gente encontrou, que é 2 vezes EA, com a carga envolvida, que é sigma vezes A, cancela aqui o A com o A, e a gente encontra finalmente que o campo é igual a sigma sobre 2ε0. Resumindo, o campo elétrico gerado pelo plano infinito vai ser sigma sobre 2ε0. E aí, retornando à nossa hipótese de simetria, o campo vai ser, portanto, sigma sobre 2ε0 Z chapéu, quando Z for positivo, e menos sigma sobre 2ε0 Z chapéu, quando Z for negativo. Que essa era a nossa hipótese. Então, a gente vai ter duas situações aqui. Essa situação aqui do lado esquerdo é quando o primeiro termo aqui vai ser positivo. Esse que eu circulei de vermelho aqui agora. Ele vai ser positivo. Como consequência, o campo elétrico vai ser positivo em relação ao eixo Z aqui. Portanto, esse vai ser o campo elétrico. Vai apontar para cima na parte de cima e para baixo na parte de baixo. Vai ser dado por essa expressão. Por outro lado, quando sigma é negativo,
Aqui é sigma positivo. Quando o sigma for negativo, aqui, esse sigma vai ser negativo, que eu circulei aqui na fórmula do campo elétrico aqui em cima. Ó. Esse sigma vai ser negativo. Então, o campo na parte de cima, Z positiva, vai apontar para baixo, que é o que está desenhado aqui. Esse vai ser o E. Esse campo vai apontar para baixo. Porém, na parte de baixo, aqui a densidade vai ser negativa, e vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então, aqui em relação ao eixo Z, pelo menos, o campo vai ser positivo na parte de baixo, dado por menos sigma sobre 2ε0 Z chapéu. Então, esse vai ser o aspecto do campo. Veja que esse campo é constante. Interessante isso, né? Como é possível que esse campo seja constante? É interessante pensar um pouco nisso. Isso é possível porque se a gente imaginar aqui o campo elétrico, vocês vão embora daqui a pouquinho, né? Então, deixa eu só deixar avisado que hoje eu vou mandar à noite para vocês uma lista de exercício, tá? Que é referente ao assunto que a gente termina hoje. São os capítulos 21, 22 e 23 do Halliday. Como eu avisei para vocês já há umas 2 semanas, já passei uma muito parecida em outra turma. Então, quem já viu na outra turma já tem uma base de como fazer. E hoje à noite eu vou passar essa lista para vocês por e-mail e vocês vão ter uma semana para fazer. E vai ser nossa primeira avaliação. Tá legal? Serão 4 dessa, creio eu. Então, se vocês têm aula agora, vocês podem ir, mas eu vou continuar falando mais um pouquinho aqui para a gente terminar o assunto. E aí vocês podem ver no YouTube que eu vou publicar ainda hoje esse vídeo. Tá legal? Beleza, então. Vocês podem sair se tiverem que sair agora, que eu sei que, pelo que a gente conversou no início da disciplina, tem aula agora, né? 14h40. Então, valeu aí pela participação e eu vou continuar falando aqui mais uns 10, 15 minutos e vocês veem isso no YouTube depois, tá bom? Ou se não tiver agora, quiserem continuar também, tudo bem. Só vou dar uma ideia aqui de como funciona o campo no plano infinito. Então vamos imaginar que isso aqui seja o tal do plano infinito. Uma placa aqui infinita. Que ela continua para lá, para cá, para todos os lados. Vou dar só uma ideia de como é possível que o campo seja constante. Então a ideia é a seguinte, ó. Bem aqui, nesse ponto P, o campo vai ter uma contribuição desse pedaço, que vai dar isso aqui, vai ter uma contribuição desse outro pedaço, que vai dar isso aqui. E a soma disso vai ser essa, que vai ser sigma sobre 2ε0. Agora imagina que a gente se afasta. Isso aqui é só uma ideia. Não é exatamente isso aqui, tá? Então a gente se afastou, veio para esse ponto aqui. Agora ele vai sofrer a ação de um pedaço maior aqui. A ação principal vai ser um pedaço maior, só que ele está mais longe. Então, ao mesmo tempo que o campo deveria aumentar, porque ele está sofrendo uma ação de uma parte maior aqui do plano, ao mesmo tempo tem que diminuir, porque ele está mais longe agora. Está a uma certa distância Z. Então, no fim das contas, esse campo vai dar a mesma coisa. Então, existe uma espécie de competição de forças aqui. À medida que ele se aproxima do plano, ele fica mais distante proporcionalmente dos pedaços mais longe,
fica mais perto desses aqui. E aí o campo aumenta mais próximo aqui, certo? Mas à medida que ele se afasta, existe uma competição aqui de forças que faz com que seja constante de novo. É basicamente isso. Agora vamos imaginar a situação de duas placas carregadas com sinais opostos. Essa situação ela tem uma aplicação importantíssima na física, né? E nas aplicações em geral, que são os capacitores. Então, no capacitor, a gente tem duas placas aqui, uma carregada positivamente e uma negativamente. Se a gente usar a aproximação do campo infinito, do plano infinito, melhor dizendo, a gente vai perceber que o campo gerado por essa placa vai ser esse, dado por essa expressão E+, e pela negativa vai ser dado por essa expressão E- aqui do lado direito. Então, as tetas vão apontar em direção à placa. Então, a gente vê que aqui fora das duas placas existe um anulamento desses campos, né? Porque o campo gerado pela placa esquerda vai competir com esse aqui, eles vão se anular. E aqui do outro lado vai ter o campo gerado pela placa direita, que vai competir com o da esquerda, que vai se anular, mas no centro, entre as duas, vai ter uma soma, de tal maneira que aqui no meio, o campo vai ser amplificado pela presença das duas placas. Então, aqui fora das placas, o campo é zero. Ó, fora das duas placas é zero e dentro é sigma sobre epsilon zero, resumindo. Tá? Vocês podem ver os detalhes lá no slide, mas basicamente, aqui no centro, o campo vai ser amplificado. Vai ser sigma sobre epsilon zero. E aqui fora das duas vai ser zero. Então, o capacitor ele gera uma amplificação aqui do campo pelo fato de ter duas cargas. E ele também tem outras propriedades, né, que a gente vai discutir depois no capítulo 25. Só para concluir, então, as aplicações da lei de Gauss, nós temos também aqui uma aplicação tridimensional, que é da simetria esférica. Então, também é possível usar a lei de Gauss aqui em coordenadas esféricas para mostrar que o campo elétrico gerado por uma casca esférica, que é a parte roxa, que vai ser a casca esférica, tá? Essa roxa aqui é a casca esférica. Uma densidade superficial constante. É possível mostrar o seguinte, que o campo aqui fora, a uma certa distância R', vai ser dado por essa expressão aqui de cima, que é como se o corpo fosse uma carga pontual, concentrada lá no centro dela, mas dentro, qualquer ponto dentro, se eu pegar um Rzinho aqui, esse amarelinho aqui, esse círculo amarelinho aqui do centro, se for menor que o raio dessa casca esférica, onde realmente tem carga, aqui está a carga, nessa casca esférica, se for lá dentro, o fluxo vai ser zero, então o campo vai ser zero também. Esse é o teorema das cascas, chamado teorema das cascas esféricas. Então, se você tem uma distribuição de carga numa esfera, o campo do lado de fora é o mesmo que seria para uma carga pontual, e o campo do lado de dentro é zero. Então, é só um resumo para vocês. Nós vimos hoje foi o seguinte, ó. Aqui. No condutor, o campo no interior e no interior é zero, e a carga também no interior é zero. Só que existe uma carga aqui na superfície, e a carga vai estar toda distribuída na superfície. Depois, nós vimos também
o campo gerado pelo fio infinito. Então, se tiver um fio infinito aqui de densidade lambda, o campo elétrico aqui calculado num certo ponto P, a uma distância r desse fio de densidade lambda, esse campo elétrico aqui vai ser lambda sobre 2π epsilon 0r, r chapéu. Ou ρ chapéu, né? Se for coordenadas cilíndricas, tanto faz. Tanto faz, tá? E vimos também aqui que o plano infinito, uma densidade superficial sigma constante, uniforme, vai ter um campo elétrico que vai ser sigma sobre 2 epsilon 0, seja em cima ou embaixo. O módulo vai ser esse. Vetorialmente falando, vai ser mais sigma sobre 2 epsilon 0 z chapéu se o z for maior que zero, e menos sigma sobre 2 epsilon 0 z chapéu se o z for negativo. Tá? Foi basicamente isso que a gente viu hoje. Tem mais uma questão sobre o condutor, que é o campo aqui na superfície. Esse campo na superfície do condutor vai ter um campo superficial, vai ter um campo superficial que vai ser dado por sigma sobre epsilon 0. Tá? Então, com base nesses exemplos que nós discutimos aqui, com base nos capítulos 21, 22 e 23, vou enviar hoje à noite para vocês a nossa primeira avaliação. E vocês vão ter uma semana para resolver, tá? E eu vou ficar aqui à disposição por e-mail e por WhatsApp para tirar dúvidas de vocês em relação a essas questões. Tá bom? Então, acho que por enquanto é isso. Se vocês forem aqui no meu canal do YouTube, que eu não sei como eu vou acessar agora, tá aqui. Se vocês vierem aqui no meu site, talvez seja mais fácil. Aqui na página da outra turma que eu estou dando essa matéria, que é de oceanografia, aqui na aula 9, tem uma aula falando sobre a outra lista que eu passei para outra turma, tá? Então, se vocês vierem aqui, na minha página, na aula 9, da outra turma de Física 3, que é de oceanografia, tem essa aula 9 aqui, que dá dicas sobre a lista que eu passei para eles. E a de vocês vai ser bem parecida. Então, aqui tem várias coisas, várias dicas que eu dei para a solução daquela lista. Tá? Vai ser bem parecido para a de vocês. Então, por enquanto é isso, pessoal. Tá bom? Se ninguém tiver nada para falar, então a gente encerra por aqui. Tá ok, professor? Boa tarde. Tá bom, então? Até quinta-feira, então, pessoal. Boa tarde para vocês. Qualquer coisa aí, é só entrar em contato por e-mail ou pelo WhatsApp. Até quinta-feira, então.